Ô, meninada. Sim. Nossa, o tio Rei anda tão civilista. Sempre fui. Né? Lamento se alguém em algum momento chegou a confundir meu pensamento. Né? Posso dizer que não foi por falta de clareza, pode ter sido porque o entendimento foi ruim. Né? Como diz Padre Vieira, o querido Fábio Cuba. Padre Vieira, Momento cultural. no sermão de Santo Antônio aos Peixes, né? Aí ele diz, fazer pouco fruto a palavra de Deus na terra pode decorrer de uma de três coisas. Ou o problema é do orador, ou o problema é do ouvinte, ou a palavra não é clara. Eu sempre procurei dizer palavras claras. Né? Pode ser que em algum momento este orador tenha se atrapalhado, quem sabe, é possível. Mas também pode ser que o ouvinte, né, aquele que ouviu o sermão, no caso do Vieira, está se referindo aqui ao sermão, não tenha entendido direito. Acho, considerando que as minhas coisas todas estão em arquivo, escritas, considerando que os meus programas ficam em arquivo, quero crer que a mensagem é clara, quero crer que o orador tenha sido claro, pode ser que tenha havido algum ruído. Não? Mas a minha mensagem sempre foi clara. Deixem que a sociedade civil se entenda nos marcos da política e da legalidade e da Constituição. Amanhã eu escrevo uma coluna na Folha que vai fazer barulho. Eu a comparo ao texto que eu escrevi no 3º ou 4º mês da Operação Lava Jato, dizendo isso vai dar zerda. Porque o devido processo legal está sendo desrespeitado. Eu entendo porque os advogados têm me procurado, eu tenho feito lives com ele, tenho participado de debates. Eu entendo. Porque eu sou um defensor do Estado democrático e de direito. E por isso, quando foi preciso, eu quebrei pau com a direita, com a esquerda, com qualquer um que não respeite o devido processo legal. Eu não gosto que me ameacem. Né? O meu partido é a Constituição. Né? Ontem, a propósito, nós tivemos o início da votação da DPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental, né? Um recurso com o qual a rede entrou no Supremo para tentar pôr fim ao inquérito 4781, que é o inquérito que investiga a indústria criminosa de fake news contra o Supremo e as ameaças de que o Supremo passou a ser vítima. Tem uma coisa curiosa nesta DPF. A DPF é um dos instrumentos que há para acusar a inconstitucionalidade de um determinado procedimento. Né? E isso é curioso, porque a rede, por intermédio do senador Randolfo Rodrigues, que é o líder da rede no Senado e o líder da minoria no Senado, portanto que se opõe ao governo Bolsonaro, eles entraram com esse instrumento, né? Tão logo o Toffoli abriu o inquérito de ofício, o que ele pode fazer, o que o regimento interno lhe garante, o que a Constituição lhe garante, o que a lei lhe garante, mas começou uma gritaria, não pode. O Randolfo Rodrigues estava metido naquele negócio de novo Senado, sei lá o quê, que pedia a CPI da Lava Toga, ele não percebeu. E eu escrevi, então, inúmeros textos, né, Randolfo, dizendo, olha, você parece um bolsonarista com sotaque de esquerda. Porque hoje atacar o Supremo só interessa ao bolsonarismo, só interessa a fascistização do poder. Eu, às vezes, pago um preço por ver um pouquinho adiante. Fazer o quê? Às vezes, e o preço pode ser alto. Já foi, né? É alto.
Agora, e depois ele tentou retiração, mas não dava mais tempo. Mas acabou tendo até um efeito positivo, que ontem começou a votação, né, desta ADPF, dessa arguição de descumprimento do preceito fundamental, para saber se o inquérito aberto de ofício pelo Dias Toffoli, que tem como relator Alexandre de Moraes, é ou não constitucional, é ou não legal. O relator deste questionamento é o ministro Edson Fachin, que curiosamente também não era muito simpática essa investigação, não. Mas os fatos se encarregaram de mostrar que na operação de desestabilização do Supremo está uma espécie de núcleo do mal de pessoas que se organizaram para golpear a República, para golpear a democracia. Que foi que o Fachin falou? Vamos lá, molecada. Vamos lá, Reinaldo. O ministro votou a favor, votou pelo prosseguimento do inquérito das fake news. Ele é o relator do caso. O magistrado foi... E, portanto, contra a DPF, né? Quer dizer, dizendo, não vou dar liminar. Eu sou a favor da continuidade do inquérito. Exato. O magistrado foi o único a votar ontem. A análise do caso será retomada na semana que vem, a partir da sessão do dia 17 de junho, uma quarta-feira. No voto, Fachin afirmou que o regimento interno da corte permite a criação desse tipo de inquérito, algo, Reinaldo, que você vem falando aqui há muito tempo. O ministro defendeu ainda que são inadmissíveis as defesas da ditadura, do fechamento do Congresso e do Supremo, e deixou claro que a liberdade de expressão não confere a ninguém o direito de ir às ruas para ameaçar a integridade dos poderes. Pode ler o que ele falou. Aspas para o ministro Edson Fachin. Ele disse o seguinte, Reinaldo: atentar contra um dos poderes, incitando o seu fechamento, a morte, a prisão de seus membros, a desobediência a seus atos, o vazamento de informações sigilosas não são, enfim, manifestações protegidas pela liberdade de expressão. Não há direito no abuso de direito. Essa frase, só um pouquinho, Bob. Uhum. Atenção. Não há direito no abuso de direito. Vamos falar disso daqui a pouquinho. Essa frase é importantíssima. Siga. Continua Fachin, aspas para ele. O antídoto à intolerância é a legalidade democrática. É preciso precatar-se para que a dose... Precaver-se? É preciso... Não. Ah, sim. Precatar-se, que quer dizer precaver-se. Ah, sim. É preciso precatar-se para que a dose do remédio não o torne um veneno. O dissenso é inerente à democracia. O dissenso intolerável é justamente aquele que visa impor com violência o consenso. Exatamente, porque há uma conversa mole por aí, ainda hoje, há entrevista, meu Deus, a gente é obrigado a falar de cada gente, né, ultimamente. Por exemplo, tem um deputado estadual aqui chamado Douglas Garcia, que ele dá uma entrevista hoje à Folha, e o rapaz acha que em nome da liberdade de expressão você pode defender qualquer coisa. Você pode falar qualquer coisa e se organizar em favor de qualquer coisa. Ah, é liberdade de expressão. Então eu posso. Né? Será que a democracia é tão democrática que pode permitir que as pessoas se organizem para pôr fim à democracia? É o grande paradoxo. Será? A resposta, obviamente, é não. Porque senão, em nome dos princípios democráticos, você põe fim aos princípios democráticos. O tio Reis já disse aqui 500 vezes, tem frases em livros. A democracia é o regime em que nem tudo pode. O único regime em que tudo pode é a tirania. Desde que você seja o tirano ou o amigo do tirano. Então aí, queridos, aí tudo pode. Na democracia, nem tudo pode, porque a democracia é o regime das leis.
democraticamente pactuadas. Ah, então eu vou lá agora, vou me organizar para fechar o Supremo. Não vai, não. Vai ser preso. Tem de ser preso. É curioso que o presidente Jair Bolsonaro, outro dia aí, tenha falado que os manifestantes que foram protestar contra ele, estão colocando as mangas de fora, nos olhando e olhando a sociedade como se fosse um bedel que vigia transgressores. Olha aqui. Atenção para esta frase. Mais uma. Quem confunde crime com liberdade de expressão acabará fatalmente confundindo liberdade de expressão com crime. De novo. Quem confunde crime com liberdade de expressão, não sabe a diferença entre uma coisa e outra, acabará confundindo liberdade de expressão com crime. Se toma o crime por liberdade de expressão, tomará a liberdade de expressão como crime. E não deu outra, o Jair Bolsonaro fez isso. E nós estamos aqui para dizer não é. Pedir o fechamento do Congresso, pedir o fechamento do Supremo, é cometer crime, é fraudar a democracia, é acenar com a violência. E nós estamos aqui para dizer que isso não pode acontecer. Agora, nem todo mundo sabe a diferença. Augusto Aras teve um comportamento detestável ontem. Porque nessas votações você sempre pede que o Ministério Público se manifeste. E o Aras, a diferença de Raquel Dodge, o Aras não disse que a investigação é ilegal. Porque a Raquel Dodge, uma senhora correta, mas teve não entendeu direito que estava em curso. Quando o inquérito 4781 foi aberto, foi pedido a ela que se manifestasse. Em vez da doutora Raquel dizer qual seria o papel do Ministério Público, então, no inquérito, ela pediu simplesmente a sua extinção. O Supremo disse não. Não é? O Aras já teve acesso aos autos 3 vezes. 3 vezes. Mas ele resolveu, Fábio Cuba, sim, fazer algumas considerações. Pois é. Sobre fake news. E talvez imaginando que ninguém fosse ler aquilo que ele produz, mas o tio lê. O tio põe link. Se o senhor olhar, doutor Aras, eu publiquei até tarde meus posts. Eu fiquei lendo o voto do ministro Fachin, fui ler a sua manifestação, e acho que o senhor anda um pouco atrapalhado na vida. E se a coisa que o tio gosta de fazer é desatrapalhar as pessoas que acabam não entendendo direito como funciona o Estado democrático e de direito. Eu gosto assim, não gosto de falar Estado democrático de direito. Que o Estado democrático é uma coisa, o Estado de direito é outra coisa, e a boa coisa são as duas coisas juntas. Já que você pode ter uma ditadura de direito. Como, tio? Pode. Você tem um Estado autoritário, ditatorial, com regras. Regras ditatoriais. E esse Estado ditatorial segue as regras ditatoriais. Então existe Estado de direito que não é democracia. É que, quando se é ditadura, a ditadura costuma não seguir nem as próprias regras. Foi o caso do Brasil. O AI-5 não permitia tortura.
e se torturou. Né? Mas vá lá, em tese, você pode ter uma ditadura de direito. É uma ditadura que segue regras, portanto, ditatoriais. Como em tese, você pode ter uma democracia que não está consubstanciada em regras. Seria difícil imaginar. Em parte a gente tem isso. A gente tem uma parte do direito que é exercido sem que haja devida prescrição legal. Mas o bom mesmo é você ter um Estado democrático e de direito. Né? E quando as pessoas são desassistidas desse recurso, eu gosto de chegar e dizer a elas como é que a coisa funciona. Né? E eu já vi que o Aras vai ser o meu aluninho rebelde. Aluninho não, né? Que o senhor é velho, mais velho que eu. Né? Mas tem muita coisa a aprender, pelo visto. Ou pior, já sabe, mas finge ter esquecido porque sente prazer na servidão voluntária, que é uma coisa que eu nunca vou entender. Eu nunca vou entender. Eu nunca saberei que gosto há na servidão voluntária. A não ser, Fábio Cuba, a servidão voluntária do amor. Aí sim. Né? Aí eu compreendo. Né? Como Camões já cantou tantas vezes. Mas esta outra da política, não. O que foi que ele disse? Vamos lá. Vamos lá, Reinaldo, para contextualizar a história. Ele defendeu a continuidade do inquérito, mas fez algumas ressalvas. Quer delimitar o objeto de investigação para, segundo ele, não eternizar o caso. Aras quer ainda que o Ministério Público Federal participe ativamente do inquérito e quer acesso aos autos. Já tem, hein? Só quero lembrar. Já tem, né, doutor? Agora, o que mais chamou a atenção na manifestação do procurador ontem foram as declarações a respeito do jornalismo. Aras acusou a imprensa de disseminar fake news. Vamos lá, então, aspas. Sabemos que esse fenômeno maligno das fake news não se resume a blogueiros ou às redes sociais. Ele é estimulado por todos os segmentos da comunicação moderna, sem peias, sem aquele respeito que a minha geração aprendeu a ler o jornal, acreditando que aquilo era verdade. Temos que hoje ter mais cuidado na leitura das notícias para fazermos um filtro fino para encontrar um mínimo de plausibilidade em relação a esta campanha de fake news que não guarda limites de nenhuma natureza. E o pior, que vai estimulando comoções sociais, que vai sustentando pensamentos extremistas, que vai levando a sociedade já desesperada, em meio a uma calamidade pública, a sentimentos de revolta, incitação e submetida a reações muito delicadas para a nossa democracia. Oh, doutor Aras, primeiro que a retórica está um pouco balofa, né? Seria preciso submeter um pouco esse discurso aí a uma dieta, né? Cortando gordura, carboidrato, etc. Olha aqui, doutor. O senhor pensa que, como é que é? O diabo é diabo porque é velho, não porque seja sábio. Né? O senhor com certeza já é velho. Não parece ser tão sábio. O senhor vê, isso que eu estou falando aqui não é fake news, isso é uma opinião negativa a seu respeito. Entende? Note, o senhor acha que escapou às pessoas atentas o que o senhor tentou fazer? Porque o inquérito que corre no Supremo, meninos, obviamente, acabará resultando, se o direito funcionar, na punição dos vigaristas. Porque, encerrada a fase do inquérito, isto será enviado ao Ministério Público, ficará na Procuradoria-Geral da República os casos de pessoas com foro, né? E será mandado à primeira instância do Ministério Público os demais, os procuradores, outros. E isso deve resultar no oferecimento de denúncias e na punição de pessoas. Espero. O que o doutor Aras está dizendo, olha, não é só isso não, a imprensa profissional também tem fake news. Ah, é qual? O que o senhor entende por fake news?
O fato da imprensa cometer erro, e comete, quando comete, reconhecidamente, costuma-se, a imprensa profissional se corrige. Uma coisa é você cometer um erro, outra coisa é você fazer parte de uma quadrilha, ou, para usar o termo da Lei 12.850, de uma organização criminosa que tem o propósito de disseminar uma notícia falsa, porque isto resultará em lucro para alguém. Lucro, seja o pecuniário, seja o lucro político. Não, senhor. Não venha confundir a imprensa com esses vigaristas, com esses canalhas, com esses bandidos. De novo, quem não sabe a diferença entre, olha aqui, ou melhor ainda, quem toma jornalista por bandido, acabará tomando bandido por jornalista. Não é? E tem hoje bandido disfarçado de jornalista. Não é? Canalhas que veem a depredação da Praça dos Três Poderes, com gente lá pedindo fechamento do Supremo, e chamam aquilo de liberdade de expressão. E quando vem um protesto em defesa da democracia, logo imaginam que um golpe está sendo dado pelas esquerdas terríveis. Bando de canalha, de vigarista. Então não venha, doutor Aras. Não escapou o que o senhor tentou fazer. Estamos vigilantes. Fique certo disso.